Existe um método americano famoso de organizar o dinheiro chamado 50-30-20. 50% para o essencial, 30% para o que você quer e 20% para guardar. O problema é que esse método foi criado para americanos. No Brasil, só o aluguel e a alimentação já consomem 70% do salário mínimo. Então a culpa não é sua por não conseguir seguir. A regra nunca foi feita para você. E não é só esse método. A maioria dos conteúdos de educação financeira que existe hoje foi criado para quem já tem estabilidade, já tem sobra, já tem uma base. Ninguém criou um método pensando em quem recebe R$ 1.621 por mês e precisa pagar aluguel, luz, água, transporte, alimentação e ainda tentar guardar alguma coisa. Esse vídeo foi feito exatamente para essa pessoa. Vamos começar pelo problema real. Segundo o Diese, a cesta básica em São Paulo chegou a 906 em abril de 2026, só de comida. O mesmo Diese calcula que o salário necessário para uma família de 4 pessoas seria de R$ 7.612 por mês. O salário mínimo real é R$ 1.621. Isso não é falta de esforço seu, é uma conta que estruturalmente não fecha. E tem mais um dado que pouca gente conhece. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 48% dos brasileiros não fazem nenhum controle financeiro real. E dos que tentam, 64% desistem em menos de 2 meses. Não é falta de disciplina, é porque os métodos ensinados são complicados demais para quem já chega em casa cansado depois de um dia longo de trabalho. Então, o dinheiro some. E a pessoa não sabe exatamente por quê. Isso acontece porque o problema tem 3 camadas invisíveis que ninguém explica. A primeira é que os gastos fixos, aluguel, luz, água, internet, transporte, já comprometem entre 60% e 75% da renda antes de qualquer escolha. Quando o salário cai, boa parte já foi embora antes mesmo de você tocar nele. A segunda camada são os gastos variáveis sem limite visível. Mercado, farmácia, lanche rápido, delivery num dia de cansaço. Cada um parece pequeno. R$ 15 aqui, R$ 30 ali, R$ 8 no cafezinho. Mas no fim do mês, somados, esses gastos podem representar R$ 400 ou R$ 500 que saíram sem nenhum controle e sem nenhum rastro. O dinheiro não foi roubado. Ele foi embora aos poucos, sem que você percebesse. A terceira camada são as parcelas esquecidas. Aquela compra parcelada em 3 vezes que parecia pequena. O carnê que ainda falta 2 meses. A assinatura que você esqueceu que existe. Individualmente, cada uma parece insignificante. Juntas, criam um compromisso mensal invisível que a maioria das pessoas não soma antes de gastar o resto. E é aí que está a armadilha principal. O sistema não te ensinou a separar o dinheiro antes de gastar. Te ensinou a gastar e esperar sobrar. Mas com essa estrutura de gastos, nunca sobra. A lógica precisa ser invertida. O dinheiro precisa ser dividido no momento em que entra, antes de qualquer decisão de compra. A solução se chama Método dos 3 blocos. É uma adaptação pensada para a realidade brasileira, que funciona dentro do próprio aplicativo do seu banco, sem planilha, sem caderninho e sem precisar anotar cada gasto do dia. No dia em que o salário cair na sua conta, antes de pagar qualquer coisa, você separa o dinheiro em 3 blocos. O primeiro bloco é o comprometido, tudo que já está decidido: aluguel, luz, água, internet, transporte fixo, parcelas. Some esse valor e transfira para uma conta separada, uma caixinha no Nubank, uma reserva no Inter ou qualquer funcionalidade de separação do seu banco. Esse dinheiro não existe para gastar. Ele já foi. O segundo bloco é o variável controlado. O dinheiro disponível para viver o mês. Mercado, farmácia, alimentação, transporte extra, um lazer mínimo. Pegue esse valor e divida por 4. Esse é o seu limite semanal. Quando a semana termina, o limite termina. Você não precisa anotar cada compra, só precisa saber quanto tem por semana e respeitar esse número. O terceiro bloco é o futuro. Antes de gastar qualquer coisa do bloco variável, você transfere um valor fixo para uma conta separada. Pode ser R$ 50,
pode ser R$20. O valor importa menos do que o hábito de separar antes. Com salário mínimo, isso representa cerca de R$81 por mês, guardados num CDB com liquidez diária, que rende mais do que a poupança e está disponível se precisar. Para você ter uma ideia concreta, com um salário mínimo de R$1.621 líquido, o bloco 1 leva cerca de R$1.054 para os gastos fixos. O bloco 2 fica com R$486, que divididos por 4 semanas dão R$121 por semana para viver. E o bloco 3 começa com R$81 rendendo. Não é riqueza, é organização, e organização muda tudo. Segundo a Anbima, 31% dos brasileiros adultos não têm nenhuma reserva financeira. Na classe D e E, esse número sobe para 48%. Isso significa que quase metade de quem mais precisa de proteção não tem nada guardado para um imprevisto. Uma conta de hospital, um conserto inesperado, uma demissão. E o único caminho é o cartão de crédito ou o cheque especial, que cobram juros altíssimos e aprofundam ainda mais o buraco. O método dos 3 blocos não resolve tudo de uma vez, mas ele quebra o ciclo. Quando você tem um limite semanal visível, os gastos invisíveis param de sumir sem rastro. Quando você guarda antes de gastar, a reserva começa a existir. E quando a reserva existe, o imprevisto deixa de ser uma catástrofe financeira. Você não chegou até aqui por falta de esforço. Chegou porque ninguém te ensinou que dinheiro não se controla anotando. Se controla separando, e separar é simples. É uma decisão tomada no dia do pagamento antes de qualquer outra coisa. Hoje mesmo, quando o próximo salário cair, você já sabe o que fazer. Você não precisava de motivação, precisava de método. E agora você tem um. Se inscreve no Faz Render para continuar aprendendo e deixa o like se isso foi útil para você hoje. Compartilha também com alguém que você conhece que vive no sufoco no fim do mês. Pode ser que esse vídeo mude alguma coisa para essa pessoa.